Grandioso Deus que está em los cielos, graças, Senhor. Graças porque podemos sentir tu presença em meio a nós outros. Porque está entre as bancas sentada a nosso lado e que hoje nos abraça com tu amor e tu carinho. Que hoje podemos sentir cerca de ti, Senhor, aún mais. Graças, Senhor, porque nos dado su palavra e podemos reavivar nossa fé. Podemos escuchar cerca de ti tu amor e tu carinho. Agora, Senhor, vem abrir nossas mentes e corações para poder escuchar, aprender de tu palavra. Somos solamente vasos rotos, Senhor, pero tu, Senhor, nos completa. Usa-nos de acordo com tu santa vontade. Te pedimos e agradecemos em tu dulce nome, Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos começar agora abrindo nossas Bíblias. Eu vou dizer que mantenham suas Bíblias abertas, porque vamos seguir o texto em todo o sermão desta manhã. Vamos abrir em Marcos, capítulo 21. Capítulo 5. Marcos, capítulo 5. E o versículo 21. E diz assim: quantos já têm, dizem glória a Deus. Quantos já lo encontraram? Los de los equipos se me podem projetar Marcos 5, 21 hacia adelante. Todos concentrados, dejemos as distrações, não se importa se há algum sonido, um ninho, não importa, estamos em família, estamos bem. Marcos 5, 21. Sigamos. E passando outra vez Jesus em um barco, a la outra parte, se juntou a ele gran companhia. E estava junto a la mar. E vino um de los príncipes de la sinagoga, chamado Jairo. E logo que le viu, se postrou a seus pés e lhe rogava muito. Vamos ler até o 24. Dizendo: mi hija está a la muerte. Ven e pondrás las manos sobre ella para que sea salva e viverá. E foi com ele, ele seguiu uma grande companhia e lhe apretavam. Esses primeiros versículos do texto que vamos seguir mais adelante habla sobre a desesperante situação de Jairo. Todos conhecemos a história. Ele era conhecido em sua comunidade e ele vem e sabia que Jesus estava aí, vem correndo, a gente lhe conhecia, ele tinha respeito, abriu-se passo, chegou até Jesus. Sua situação era de emergência, necessitava uma resposta em esse momento. Alguém já passado por situações de emergência que necessitava resposta em esse momento? Assim era a situação dele. Ele entendia que se ele se quedar em la casa onde estava sua hija, nada podia passar aí. Não tinha solução onde ele estava. Ele tinha que sair de onde estava e ir hacia a Jesus. Podemos entender, então, que o primeiro passo aí é entender nossa condição. Jairo entendeu que a condição que estava não era de salvação. Se seguia onde estava, era de morte. Ele tomou a decisão e se foi. Então, igual que Jairo, nós outros temos que entender nossa condição de pecadores, que somos deficientes da glória de Deus, da graça, e lo necessitamos a salvação. Então, ele se põe na presença de Deus. Imediatamente, ele faz todo o possível e se põe na presença de Deus. E ele, então, ferventemente, com fervor, lhe disse: Jesus, solamente ven e toca a minha hija, e ela viverá e será salva. E Jesus disse: ok, e foi com ele. E Jesus lhe aceitou. Então, Jairo tinha plena confiança em el poder e a bondade de Deus. Pero isso passou porque ele conhecia quem era Jesus. ¿Me entiendes? Ele tuvo esta fé para poder trazer salvação em sua casa porque ele conhecia quem era Jesus. Ele passou tempo com Jesus, conhecia de seus ensinamentos. Pero sigamos mais adelante, agora em verso 25 e 26. Versículo 25.
Uma mulher que estava com fluxo de sangue, 12 anos hacía, e havia sofrido muito de muitos médicos, e havia gastado todo o que tinha, e nada havia aproveitado. Nada havia aproveitado. Antes lhe ia pior. Então, agora entendemos a outra crise. Em meio a isso todo, vemos que há outra crise. E a crise dessa senhora. Como tu te sientes quando Jesus não apressura a responder-te tu oração, tu petição? ¿Me entendes? A Jairo, Jesus imediatamente lhe disse, vamos. Então, lhe deu alívio a Jairo, pero essa senhora já havia 12 anos que estava com esse problema. Às vezes é necessário, há a necessidade para crescermos, passar por el silêncio de Deus. Às vezes é necessário passar em el deserto. E em esses momentos, hermanos, eu lhes digo de experiência, puedo dizer de experiência aún mais real, que quando estamos em el silêncio de Deus, nos toca creer, não por la emoção, pero por la razão. E les explico que a razão é que sabemos quem é Deus. Eu não entendo minha situação, eu não sei aonde vou, não sei o que me vai passar, pero eu conosco quem é Ele. E esta é a razão. Aunque eu não o escute, aunque eu não o sienta, eu sei quem é Deus. Então, aí hablamos desta crise da senhora, e estamos falando aqui que ela passado por muitíssimos problemas nesses 12 anos, verdade? Le iba em pior. Ela iba de doutor a doutor, de uma solução a outra, tratando por si mesma trazer uma solução a seu problema. Pero não, às vezes oramos e não sentimos a intervenção de Deus. A Bíblia não diz o nome dessa senhora, não habla, não conhecemos, pero sim conhecemos sua crise, verdade? Sim conhecemos, podemos nos relacionar e entender, mira, eu sim me puedo entender o que está passando com essa senhora. Creio que todos, em um momento ou outro, hemos passado por isso, por uma crise. Mientras Jairo levava 12 anos desfrutando de sua hija, porque a Bíblia conta, e o Espírito de Profecia, entendemos que a niña de Jairo era mais ou menos 12 anos, tinha seus 12 anos. E os mesmos 12 anos que Jairo desfrutou de sua hija, e la viu crescer, e la viu nascer, e le viu jugar, e saltar, e brincar, e estar com os outros niños, aprender de sua madre, os mesmos 12 anos, esta senhora estava sofrendo. Imagínate quanto tempo, 12 anos. O que has logrado usted em los últimos 12 anos? Quantas coisas não ha passado? Mira, minha hija mais chiquita tem 9 añitos. Em esses 9 añitos, quantas coisas? Imagínate 12. Então, ha sofrido. Provavelmente ela era solteira, não tinha hijos e estava morrendo. A los poucos, estava morrendo. Ela sentia que já não tinha su vigor, se lhe iba sua vitalidade, ela entendia. Uma coisa é sabermos nós outros que todos, algum dia, em algum momento, vamos a morrer. Pero ela sabia que o dia estava cerca, estava aí. Se iba sua vitalidade, traía consigo uma vergonha social. Há que entender isso em contexto de esses tempos. Em los tempos esses, quando tinha um problema de saúde, de sangue, em essa hemorragia, era como a lepra. Eles tinham suas regras por questões de saúde, entendemos, que tinham que apartar-se da sociedade. Não podiam estar juntos, não podiam tocar em nadie, não podiam estar desfrutando de las mesmas situações que uma pessoa regular fazia. E sabemos que aún a nós outras mulheres, a situação da família é muito importante, verdade? Necessitamos estar juntos com nossas famílias, com nossas mamãs, com nossas, todos necessitamos estar. O homem, a pessoa é uma pessoa social que necessita estar. E aí estava isolada. Esta enfermidade não lhe deixou nem sequer um centavo, porque a Bíblia diz que foi quando se agostou todo. Se agotou todo. E lhe traía uma soledade espantosa.
la aisló de su comunidad. Y ella entendía y sabía que si no encontrara cura, este era el final para ella, ¿verdad? Y podemos entonces comparar esta enfermedad con el pecado. De igual que esta enfermedad, el pecado, ¿qué nos hace? Nos separa de Dios, nos aísla de las personas y también nos contamina. El pecado nos contamina, queremos estar lejos de Dios y de los demás. Nos separa de Dios y uno de los otros. Es tan vergonzoso y tan costoso como lo fue la situación para ella. Entonces, esta enfermedad, de igual manera, le estaba matando lentamente. El pecado también nos mata lentamente, porque el salario del pecado es la muerte. Sabemos como dice en Romanos eso. Y para tratar de aliviar el problema, muchos, a veces todas, en algún momento u otro, tratamos por doutores. Doutores del placer, doutores de la carrera, doutor del entretenimiento, doutor... Y usted pone el nombre. ¿Cuál es el doctor que a veces buscamos? Trabajo, dinero. Buscamos en los doctores equivocados. Pero esos doctores solamente nos hacen alejarnos más de Dios, porque en vez de gastarse su tiempo, su energía a buscar el doctor de los doctores, estamos buscando en cosas que nos alejan de Dios. Pero ahora seguimos y vamos a hablar del contacto que ella tuvo con Cristo. Sigamos viendo Marcos ahora 5, el versículo 27 y 28. Sigan conmigo. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía, si tocare, ¿pueden cambiar la pantalla? Vamos a leer junto el 28, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Eso creía ella, solo tocar. Entonces, en el libro de El Deseo de Todas las Gentes, dice que ella empezó a escuchar de las muchas maravillas y los muchos milagros que Cristo había hecho. Igual que toda esta multitud que estaba ahí, ella escuchó. Entonces, dice en la página 193, sus esperanzas se revivieron cuando escuchó de las sanaciones que Cristo había hecho. Ella tenía seguridad que si solamente fuera a Él, ella será sanada. Entonces, cuanto más se acercaba a Cristo, más y más fuerte crecía su fe. ¿Me entiendes eso? Ella puso el poquito de vitalidad que tenía, el poquito de energía que tenía, el último tiempo que podía ser a riesgo, porque no podía estar mezclada con la gente, y ella fue detrás de Cristo. A su alrededor, la corriente de la multitud la empujaba hacia atrás. A veces, hermanos, cuando usted está en busca de Cristo, la multitud hacia afuera te va a empujar hacia atrás. Te va a hacer el camino difícil, pero no lo desista, porque más un poquito y más adelante Cristo está ahí para traerte la salvación. Entonces, dicen más adelante en el libro mismo del Deseo de Toda la Gente, dice que ella lo seguía desde la casa de Mateo. Cuando Cristo pasó ahí, viene y dice, o sea, geométricamente, por el mapa, es un rato, bastante estaba le siguiendo por bastante tiempo, pero no podía tocar su ropa. Pero ella estaba decidida. Entonces, cuando hubo la oportunidad, imagínate, esta gente toda y otros, ¿cuántos ya estuvieron en una multitud? Yo ya estuve en muchas multitudes y últimamente estar en multitud me causa como un pánico, algo raro que yo no tenía antes. Eso, y tenía eso. Pero ella se metió ahí y yo ahora me imagino esta escena, imagínense conmigo,
Una señora ya sin vida, sin salud, se lanzó al piso y de pronto empezó a rastrear. Y cuando se vio el máximo, trató algunas veces y no ha podido, pero el máximo que ha podido llegar, el más cercano, ella se atrevió y hizo su última energía, sus últimas fuerzas, fue adelante y tocó el manto de Cristo. Y en ese momento se concentró la fe de su vida. Ella, su experiencia, toda su vida, ella se concentró en ese momento. Ella tenía una prioridad. Tenía que alcanzar a Jesús. Esta era su prioridad. Ahí sacamos una lección muy linda, porque pongamos la prioridad al alcanzar a Jesús. Ella no estaba extendiendo la mano para pedirle una limosna, ¿verdad? No era eso nada más que ella quería. Ella no estaba siguiendo a Jesús como espectadora. Déjame ver qué pasa, qué está pasando acá, quiero entender qué es esta multitud, qué quieren, qué puedo sacar de provecho de esa situación. Esta no era la situación de ella. Ella no estaba en esta multitud por el ambiente, ni para ver la acción, ni tampoco para llamar la atención. Porque ahora, como ustedes, algunos saben, ahora ya en Brasil está pasando el carnaval. Entonces, es una multitud tremenda, muchísima gente. Pero el objetivo de algunas personas ahí es al contrario. Quieren mostrarse, quieren llamar la atención, quieren por sus intereses personales. Esa no era la situación de esta señora. Ella no fue un accidente. Ella no dijo, me tropecé y toqué así. No fue por accidente. Por eso lo tocó. Porque ella tenía su prioridad, ella tenía un objetivo, ella quería alcanzarlo. Ella había puesto en su corazón en alcanzar a Jesús, y Dios vio su corazón, tal como nos ve a nosotros hoy cuando nos acercamos a Él con fe. De la misma manera, Dios ve las dificultades que tú y yo tenemos para encontrarle a Él, para entender de su palabra, para que cuando escuchamos las palabras nos hagan sentido, para poder trabajar para Él y testificar. Dios ve nuestros esfuerzos de fe. Y sigamos leyendo ahora el versículo 29 a 30. Sigan conmigo. Y dice, y luego, deja ver un poquito más adelante, el 28. Porque decía, si tocare tan somente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El 30. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado en mi vestido? Entonces aquí Jesús le pregunta, ¿quién me tocó? Y en ese momento ella supo de que Jesús estaba hablando. Jesús sabía, ella sabía. Nadie más sabía. Pedro le cuestiona, ¿cómo, mestre? Todos lo están... Pedro era así, ¿no? Él pensaba y hablaba. Y me encanta Pedro, me encanta la personalidad de él. Pero muchos somos así también. Pensó y habló. Lo que muchos estaban pensando. ¿Por qué? Y como él, todos estaban ahí para mirar a Jesús, todos se callaron. Yo me imagino que quedó así como ahora. Entonces empezaron, ¿de qué está hablando? Se callaron, empezaron a entender cuál es la situación que está pasando. Pero entonces se fue evidente. Para ella, el poder de Cristo fue más grande que el problema. Amén. El poder de Cristo en ese momento fue más grande que el problema. Su toque no hizo que Jesús se volviera impuro, ¿me entiendes? Porque la idea en estos entonces era que si le tocara, la persona iba a tornar-se impuro. Pero su toque no lo hizo eso. En cambio, este toque la hizo completa. Amém? El toque a Jesús nos completa, nos sana, nos salva.
En ese momento, la fe, a través de esa acción, le envió un mensaje y el amor devolvió la respuesta. Su fe había traído la atención de Jesús. ¿Puedo repetir eso? Su fe atrayó la atención de Jesús. Entonces, hermanos, hay una preocupación. Ella empezó entonces a decir, cuando todo se cayó, ella entendió que Jesús sabía que alguien se había acercado a él con fe. Jesús sabía de eso. Entonces todos empezaron a ya descubrir, porque, tú sabes, entendendo a situação, era ella. E esse momento se sentiu juzgada. Pero, ¿por que hizo Jesús esta pergunta? ¿Qué creen? ¿Por qué hizo Jesús la pregunta? No es que era para conocimiento de él mismo. La pregunta de Jesús no era para su propia información. Sabía que alguien se había acercado a él con fe. La mujer impura, no deseada e intocable, también lo sabía. Jesús quería que sus discípulos, la multitud, esta mujer y todos nosotros aprendiéramos una lección importante. Si bien ella tomó la iniciativa de acercarse a él, ¿verdad? Ella fue la iniciativa, aún pensamos en eso, pero una relación salvadora con Jesús no llega por nuestra propia iniciativa. ¿Me entiendes eso? Y ahora les explico. En el mismo libro, en el mismo capítulo del Deseo de todas las gentes, habla que Jesús, está aquí más atrás, que Jesús estaba acercándose y él se hizo el camino y se fue donde estaba la mujer. El primeiro passo hacia nossa salvação sempre ha sido e sempre será a venida de nosso Cristo Jesus. E como diz em Romanos 5:8, pero Deus demonstra su amor para nós outros, em que sendo aún pecadores, Cristo morreu por nós outros. Amém? Ele tomado o primeiro passo, Ele ha decidido salvar-nos primeiro. Então, irmãos, se você hoje, irmã querida, se está em uma luta para alcançar a Cristo, não desanimes, porque Cristo te vem a tu direção primeiro. Ele está em encontro contigo, Ele quer encontrar-se, Ele quer ter encontro salvadorífico, encontro que cambie tu vida por completo. Ele quer isso, mas tu também tens que querer. Tu também tens que dar o passo hacia Jesus. Ela era intocável e imunda. E agora me quedo imaginando que medo, verdade? Ela devió ter passado em essa situação. A Bíblia diz que estava temblando e temia e temblava, porque se suponia que pessoas como ela não deviam estar na multitud. Que diria Jesus quando se entere de que eu sou a que lhe tocou? Que me vai dizer? O mestre, eu lhe toquei, que ha hecho? A multitud se estava dando conta e estavam lá juzgando. E Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus queria restaurá-la, queria resgatá-la de todas as maneiras possíveis. Isso era o que Jesus queria fazer. Então, em esse momento, ela se lança, eu me imagino que se lança a seus pés, então declara e confessa: Senhor, eu he estado encadenada com um peso sem medida em minhas espaldas toda a minha vida, há 12 anos, e já não podido mais, e eu sabia que só tu, Senhor, era minha salvação. E eu corri todas minhas forças. Eu he hecho o que não podia fazer, socialmente eu não podia estar aqui. Eu fui contra as regras para poder tocar-te, Senhor, porque aunque você não me conhecia, aunque você não sabia meu nome, eu sabia que por tocar-te seria suficiente. E não me entendo mal, hermanos, porque a curação não estava em el dedo a tocar. A curação não estava em el manto. La curación es Cristo y la fe es la llave, es la avenida, es el medio para la cual alcanzamos la salvación. Entonces, hermanos, ella declara: me salvaste y sana soy. Y por eso, ¿tú creen
que ella en ese momento se arrependió? ¿Se arrependió de haber hecho todo eso? De manera alguna, porque eso le causó un encuentro con la salvación. El regalo de la salvación no ha de ser el secreto mejor guardado. Y eso es para nosotros. Tenemos la salvación, entendemos la verdad eterna, pero actuamos como si es un secreto. No hablamos de las bendiciones de Dios. Às vezes utilizamos meios para hablar más de uno mismo do que de Cristo, nuestro Salvador. Tenemos que entender la responsabilidad que eso nos trae. No es un secreto. La Biblia dice en Isaías 43:12, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios. Y dice más, que la manera de testificar es el medio que el cielo ha escogido para revelar a Cristo a los demás. ¿Puede entender eso? Tú, yo, que está sentado aquí, que vive aquí, que viene a la iglesia de Boca Raton, tu testemunho es el medio por el cual Cristo, los cielos ha escogido para testificar de Cristo. No eres solamente un espectador, tú eres parte activa en ese plan. Entonces, también dice en Salmos 107:2, díganlo los remidos de Jehová, lo que ha redimido del poder del enemigo. Todos hemos sido redimidos. Tenemos que decir y proclamar. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y ahora viene su consuelo. Ahora llega el momento del consuelo de esta mujer. Vamos conmigo y vamos a leer este último versículo, el 34. Y dice, y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Cuando Jesús le dijo eso, hija, Jesús no vio a una persona impura, intocable, no. Cristo vio 12 años de angustia y dolor. Al mirarla, Él pudo describir su historia. Él le miraba y entendía su vida. Él entendió que ella ha pasado por años de vergüenza y rechazo. Cristo vio eso. Si tú pasas por eso, si tú pasas por esa situación, hoy Cristo le ve. Yo puedo no entenderte. Tus papás pueden no entenderte, niñas. Damas, su esposo, às vezes, los hombres, às vezes, no nos entienden. Hablamos y no nos entienden. Pero Cristo lo ve. Cristo lo traduce. Cristo vio 12 años oscuros, de oscuros recuerdos. Su increíble riesgo que había asumido para estar entre la multitud. Ella ha tomado un riesgo porque si le encuentran en esa situación le podían apedrejar. Su necesidad era más allá de una curación física. Ella tenía un corazón roto. Esta es la única vez en que la Biblia dice que Cristo le dice a una mujer, hija. Entonces, en ese momento, Cristo oficialmente, delante de todos, ante la sociedad, todos querían estar en la presencia de Cristo. Cristo la reconoció como una inmunda, intocable mujer, que entonces no valía nada. Automáticamente le pasó y le echó su familia. Le dice, es mía. Cuando yo digo, mi hija, yo le digo a mis hijas, yo le tengo salvado en los contactos hijas. Porque es el don más precioso que yo tengo, que Dios me ha dado. Y cuando yo hablo esas palabras es con orgullo, es con amor, es con confesando y diciendo a Dios cada vez que yo lo digo. Y Cristo ha hecho eso por esta señora. Le dijo, le trajo de aquí y le ha hecho hija, le ha hecho familia. E quando ele diz, vem em paz, ele não estava se referindo em esse momento, vem nomás. Ele queria dizer, vem em paz, continuamente, sua vida, siga, é uma vida sana. Vai viver uma vida de salvação. Às vezes nós outros somos salvos, pero vivemos uma vida de perdição. Com a cabeça baixa, não testemunhando, tristes e abatidos.
Cristo não quer isso de nós outros, meus irmãos. Cristo quer que levantemos a cabeça e que siga uma vida de salvação. Que nossos hechos sejam um reflejo de nossa salvação. Então, de repente, ela se convertiu em alguém que foi resgatada. Fui resgatada por Jesus, como diz a canção. Fui resgatada por su amor. E a fé le ha salvado. Então, hermanos, essa hora temos um reto. Vocês entendem? Aqui diz em los escritas de Signs of Times, diz em el capítulo de Touch of Faith, temos que entender esta lição, porque tem um significado mais profundo de lo que muitos creem. Prestem atenção ao significado. É possível estar na presença de Cristo e incluso acercar-se a Ele e, sin embargo, não receber nenhuma bendição, porque lo tocamos solo com o toque casual de la multitud. Hoje, cientos e miles de pessoas que pensam que têm fé em Cristo, pero não lo tocam com a fé manifestada por la mulher que sofre. Ha chegado o momento em que é para nosso interesse eterno creer em Cristo. Hermanos, que hoje, uma vez mais, que nos hemos encontrado com Cristo, seja um encontro de salvação. Que não sejamos parte da multitud que vem a ser espectadores. Ou que a parte não nos traga a salvação. Um dia mais, um sábado mais, uma oração mais. Através de hoje, através desse encontro com Jesus, através de tu esforço a tocar-te, sepa que Cristo vino por ti e esse toque lhe salvou. O encontro, estar na presença de Cristo, tem que ser salvadora. O encontro. Já hemos estado em multitudes, verdade? Às vezes passa. Entramos e saímos da igreja, estamos solamente em la presença, pero não recebemos o poder. O desafio hoje é deixarmos isso, esta mentalidade de mais uma reunião, de mais um sermão e seguirmos adelante em fé e que nossos hechos, que nossa vida se hagam, que sejam a realidade de uma vida de salvação. O vestido de Jesus todavía pode ser tocado por la fé. Não foi só para a mulher que se estava enferma. A resposta rápida não foi só para Jairo. Não nos olvidemos de Jairo. Ele também estava passando por um momento, em esses minutos que passou isso, ele estava desesperado. Então lhe chegou a notícia que a hija se ha muerto. Pero ele vendo o que passou a la mulher, ele creyó mais ainda. Aún mais lhe creyó. Então, hermanos, mientras estamos passando por el caminho difícil, por la lucha, por las pruebas, com el esforço de tocar a Jesus, haz tu parte. Pon tu prioridade em encontrar-se com Cristo, porque Cristo está aí para ti. E por mais que a multitud, outros fatores afuera hagam difícil, Cristo lo hace fácil. Cristo vem hacia ti. Cristo le acepta. Cristo te dá a salvação. Sucedió, como diz o autor William Barclay, dijo, sucedió en medio de la multitud, pero en ese momento la multitud fue olvidada. Y Jesús le habló a esa mujer como si fuera la única persona en el mundo. Tú eres la única persona en el mundo en ese momento para Cristo. Damas, tú eres la niña de Dios, la princesa de sus ojos. Como diz o pastor Bullón, a coisa mais linda que Cristo has hecho. Tu eres. ¿Por que não creemos em isso? Hoje necessita acercar-se a Ele? Acércate a Ele. Dá-lhe tu coração. Dá-lhe tu decisão. Porque a fé é seguida com hechos. Uno não pode sencillamente ter a fé como emoção. É sempre sigue com hechos. Eu creio, agora eu vou. Pedro creyó e saiu de la barca. La señora creyó y tocó a Jesús. Los discípulos creyeron y trajeron el pan. Moisés creyó y erguió la mano.
há uma necessidade que hagamos nossa parte. Acércate a Él. Nesse momento quero invitar os que querem acercar-se a Deus a poner-se em pé para ter uma oração de entrega. Oremos. Grandioso e maravilhoso Deus que está nas alturas dos céus, pero também que está tão cerca a nosso coração. Graças, Senhor, que porque Tu te acerca a nós outros, a cada momento, em cada chamado, em cada canção, Senhor, Tu estás aqui. Ajuda-nos, Senhor, a moldear nosso coração, a afinar nossos ouvidos para escuchar Tu chamado e aceptá-lo, Senhor, com hecho de fé. Senhor, bendice as damas desta igreja, suas famílias, suas muitas lutas, Senhor. Às vezes nos sentimos que estamos lejos, pero, Senhor, haz-nos crer e entender que Usted vem em nosso encontro. Ajuda os varões de nossa igreja também, Senhor, que eles sepam a posição que têm de autoridade, de liderazgo, de cabeça em suas famílias, Senhor, para que podamos juntos cumprir seu papel como o Senhor nos otorgado, Senhor. Bendize, Senhor, sua palavra que é bendita a todos nós outros. Bendize o que vamos fazer com esta mensagem. Que podamos acercar-nos a Ti com confiança, como Tu, Senhor, se acerca a nós outros. Te pedimos em Tu dulce nome, Cristo Jesus. Amém. Amém.